Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa Legacy Logos, o seu programa que expõe as Sagradas Escrituras para você. Meu nome é Lucas Júnior, sou um dos muitos líderes aqui da casa e estou aqui com a responsabilidade e o privilégio de expor com você hoje o capítulo 40 do profeta Isaías. A gente vai expor hoje o capítulo 40 do verso 1 ao verso 31 de Isaías. Meu Instagram é Lucas Júnior Miranda. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Peço que você também nos acompanhe aí por todos os canais para que você não perca nenhuma exposição. E se você perdeu, recomendo que você volte no canal do YouTube para você acompanhar toda a exposição do texto, dos capítulos, para você entender de fato que esse livro maravilhoso, o chamado Evangelho do Antigo Testamento, vai falar ao seu coração. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero orar e depois ler com você o texto. Amém? Senhor, Pai soberano, que a Tua palavra, Pai, ela possa hoje penetrar nos nossos corações e mudar, Deus, realidades. Que o Senhor possa mudar a nossa vida de fato, Pai. Que a gente consiga colocar em prática essas verdades maravilhosas, trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito, vai fazer e já fez na nossa vida, na história do Teu povo. Então que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, então aí eu peço que você abra a sua Bíblia para você acompanhar a leitura comigo. E depois que eu ler o texto com você, eu quero te dar uma breve introdução, voltar ao texto e te explicar verso a verso para que a gente consiga entender o que o profeta está dizendo aos seus leitores original, o que o profeta está dizendo para nós hoje, para que a gente entenda o que a palavra de Deus está falando, para que a gente consiga aplicar de forma correta. Amém? Porque um bom entendimento, uma boa teologia vai nos dar uma boa prática. Se você entende errado, você corre o risco de praticar errado. Então que a gente com muito zelo, muito cuidado, possa meditar, ler e explicar a palavra de Deus. Amém? Então abra a sua Bíblia aí comigo, eu quero ler Isaías 40 do verso 1 ao 31 e eu vou ler na versão NVI. Amém? O texto vai dizer assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que ela foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados e os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois o Senhor é quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva e toda a sua glória, como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha à mão e com seu palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o que o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? E quem ensinasse o julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde, para eles são como pó. O que resta na balança, para eles as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seria suficiente para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante de todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus?
como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que ouvires cobre de ouro, e para qual modelo corrente de prata? Ou qual ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e a arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes à terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Como quem vocês me comparará? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas as chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor Deus é eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e fica exausto, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia, glória a Deus. Que texto maravilhoso, irmão, que texto maravilhoso. Isso aqui é para encher o nosso coração de esperança e para nos fazer relembrar quão é bom Deus, o seu poder, as suas maravilhas, o que Ele pode fazer por nós. Bom, a nível de introdução, Isaías, se você ler de forma cronológica, estiver lendo, correndo o livro de Isaías, você vai ver que no capítulo 39 é como se desse um baque na história. Você vai ver que Judá, ele tem um livramento maravilhoso da parte do Senhor, porque a Assíria estava para destruir Judá. Ezequias então recorre ao Senhor, clama ao Senhor, pede ao Senhor, e o Senhor então livra Judá. Porém, entretanto, ao finalzinho lá do capítulo 39, você vai perceber que tem uma ocorrência um tanto quanto estranha. Aparentemente não tinha nada a ver. Babilônia envia mensageiros até Judá. Então Ezequias recebe esses mensageiros e mostra tudo do reino. E isso desperta a ira de Isaías, porque Isaías vai dizer assim: Ezequias, quem são esses? Quem são esses homens, Ezequias? O que você deixou eles ver aqui? O que eles vieram fazer? E Ezequias fala: olha, não tivesse nada aqui que eu não mostrei a eles. Eu mostrei tudo do nosso reino. E isso desperta uma ira em Isaías, e Isaías então profere algo terrível a dizer que um dia que aqueles mensageiros vieram ajudar, um dia eles retornariam, e retornariam para destruir Judá. Ou seja, ele já faz o prenúncio do exílio do povo do sul, o povo de Judá, pelo Império Babilônico, que naquela época estava surgindo como um grande império. Mas o grande império na época era a Assíria. Porém, entretanto, em algum tempo depois, a Babilônia se emergeria como grande império, destruiria a Assíria e depois destruiria Judá. Bom, o texto não afirma qual era a intenção de Ezequias a deixar os mensageiros de Judá chegar no palácio. Talvez uma aliança, talvez demonstrar um favor à Babilônia, em querer fazer uma aliança política para destruir a Síria. Bom, o texto não fala, a gente fica com aquilo que o texto diz. E fato é que o texto diz que aquilo despertou uma ira em Isaías, e Isaías então fala de um prenúncio, de um exílio que ocorreria no Reino do Sul. Então, quando você vai para o capítulo 40, há uma quebra, há um baque. Não é de forma cronológica. Se você for ler de forma cronológica a pensar que esses eventos são subsequentes na história, você fica um pouco confuso. Mas eu quero te dizer que aqui é como se a gente estivesse entrando numa segunda parte, num segundo momento do livro de Isaías. Do capítulo 40 ao capítulo 55, você vai perceber muitas promessas de Isaías a um povo quebrado, a um povo que está retornando de um exílio, a um povo que está pagando pelos seus pecados. Bom, essa segunda parte, pelos teólogos, há uma concordância
em chamar essa parte de Isaías de o livro do consolo, ou a segunda parte de Isaías, que é uma parte que Isaías, o que é muito engraçado, porque ele vai prenunciar esse exílio, porém, ele não vai só prenunciar o exílio, ele vai falar do exílio, mas ele também vai falar do retorno, ele também vai falar do resgate do Senhor por parte daquele povo. Ou seja, ele fala que o povo vai ir para a Babilônia, vai sofrer lá, vai ser exilado, mas ele também dá a restauração, ele também dá a promessa de que Deus resgataria o povo da Babilônia, iria trazer o povo novamente para Judá. Então esse texto aqui começa a se referir a essa promessa que Deus teria para Judá, do retorno do exílio. A gente chama também de um novo êxodo, né? Uma nova trazida do povo, retornando novamente, saindo de um império pagão, de um império idólatra, onde o povo fica ali por um tempo determinado, debaixo do juízo de Deus, um tempo muito menor que da escravidão do Egito, que perdurou por um pouco mais de 400 anos, na Babilônia, 70 anos. Mas então Deus traz o povo de volta à Babilônia, então retornando para a Terra Santa. Então, é nisso que a gente vai entrar e eu quero voltar com você hoje, agora dado a essa introdução, para que a gente possa entender, verso a verso, bloco a bloco, o que o profeta está dizendo, e são realidades maravilhosas. Então, eu queria que você voltasse para me acompanhar no texto. Amém? Eu quero ler com você Isaías 40, do verso 1 e 2. Vai dizer assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Irmãos, no hebraico tem uma regrinha em que toda vez que o autor ele repete uma palavra, ou há um paralelismo, onde ele vai dizer quase que a mesma coisa, com poucas diferenças entre um verso e outro, aquilo ali, o autor, ele está querendo dar uma ênfase naquilo que ele está dizendo. Não existe o ponto de exclamação no hebraico. Então, como dar esse ponto de exclamação, essa ênfase naquilo que o autor está querendo dizer? Ele repete: cuidado, cuidado. Ou seja, muito cuidado. Basicamente, se a gente estivesse colocando um cuidado em português com um ponto de exclamação. Então, o que o profeta está dizendo é para que consolem. Consolem. Deus está querendo trazer uma mensagem de consolo para um povo. E ele está sendo enfático nessa parte do consolar o povo. Ora, há um povo que estava extremamente quebrado, destruído. Porque você precisa entender num contexto maior que o profeta, apesar de Judá ter sido livrada da Assíria, os profetas continuam pedindo para que o povo se arrependa. Isaías, Jeremias, até o próprio Ezequiel, que é intercambiável entre a saída e o êxodo, né, direto para a Babilônia e depois retornando. O próprio Jeremias, que não chega aí à Babilônia, ele permanece aonde a Babilônia entra e destrói. Nesse tempo, os profetas pediam para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse para Deus. O povo não voltou para Deus, o povo continuou em seus pecados. O povo continuou nos seus maus caminhos. E o que isso resultou? Resultou, então, na promessa de Deus, que se o povo não se arrependesse, Deus traria juízo sobre o povo. O povo iria para o exílio. E foi o que aconteceu. O povo, então, vai para o exílio. Só que isso, irmão, é totalmente destrutivo. E se você for entender um pouquinho, ver cena de filme, de guerra e tudo mais, se você poder ir com a sua imaginação, tentar imaginar como é um exílio, como é um povo destruindo o outro, levando pessoas, aqueles que sobreviveram na guerra, porque no cerco de uma guerra, neste tempo, muitas pessoas já morriam antes do exército invadir a cidade, morriam de pestes, de fome, de doenças e afins. Antes da espada de fato passar naquele povo, já havia muito desespero. Você vê o seu ente querido às vezes morrer de fome, às vezes um cerco poderia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então era desesperador. Então tinha também aquelas pessoas que sobreviviam e a Babilônia teve 3 deportações. Ou seja, uma deportação, a segunda e a terceira, levou pessoas importantes, pessoas do alto escalão, religioso, político, os príncipes para a Babilônia.
Então pensa só você sendo tirado da sua cidade, talvez o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, um ente querido, talvez morreu nesse processo, você foi levado para um outro povo, para uma outra língua, para uma outra cultura, dá uma sensação de abandono da parte de Deus. Ou seja, imagina os judeus lá na Babilônia, ouvindo falar de tudo isso, que o povo não se arrependeu, o juízo de Deus veio e dá aquela sensação de abandono. Deus nos abandonou. Deus virou a sua face para nós. Deus excluiu, abandonou Sião, esqueceu de Sião. Dá aquele sentimento de abandono. E isso, irmãos, é muito natural, porque você pode imaginar aí uma situação que você teve, que você ficou muito triste, um luto, talvez uma situação ruim, um vale da sombra da morte que você tem passado, dá a sensação de abandono. Poxa, mas Deus não está me vendo? Eu estou orando, eu estou clamando e nada acontece. Será que Deus me abandonou? Esse sentimento, ele perpassa pelo nosso coração. E isso era muitas vezes o que perpassava no coração do povo exilado. Então essas promessas viriam para que o povo lesse elas e pudesse dizer: Deus está pedindo para que Ele nos console. A gente precisa se consolar com a palavra de Deus, porque o Senhor soberano, todo-poderoso, não esqueceu de nós. Ele não esqueceu do seu povo. Ele irá vir em favor do teu povo, irá libertar o teu povo, como Ele fez várias outras vezes e fará novamente. Então o texto começa a dizer para que o povo seja consolado e encorajar Jerusalém. E o texto continua do verso 3 a 5 que eu quero ler. Uma voz clama: no deserto preparem caminho para o Senhor. Façam do deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois o Senhor é quem fala. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, essa parte é linda, porque quando eu li, preparem caminho no deserto para o Senhor, talvez você já aí conectou com algo extremamente importante. Por quê? Nessa parte, no deserto preparem caminho para o Senhor, é uma expressão aonde a gente tem um sujeito oculto, ou seja, você não sabe de quem é a voz. A voz é do profeta, é do próprio Deus. A ligação que se faz é de um sujeito oculto. A gente não sabe ou não conhece esse termo, uma voz que clama, porque está indefinido. Ou seja, uma voz vai clamar no deserto. Essa voz que vai clamar no deserto é de uma pessoa que ela tem como função preparar caminho para o rei que está vindo. Naquele tempo antigo, onde um rei saía de uma cidade, iria fazer uma trajetória, seja religiosa, seja política, de guerra, para um outro lugar, ele enviava partes da sua comitiva à frente, onde parte dessa comitiva era responsável por abrir caminho para esse rei, avisar que esse rei estava vindo, talvez livrar esse rei de alguns perigos, de alguns assaltantes, de percalços ali na estrada, qualquer coisa que pudesse prejudicar o caminho desse rei. Ou seja, essa pessoa era responsável por abrir caminho para um rei que estaria por vir. E o que é engraçado, com uma teologia bíblica e um conhecimento um pouco mais amplo, onde você consegue ver toda a Bíblia, você vai concordar comigo que quem roga para si esse servo que clama no deserto, você vai em Lucas capítulo 1, você vai ver o próprio anjo dizendo aos pais de João Batista que João Batista, ele seria essa pessoa, ele seria esse servo que traria muita alegria para o povo de Israel, aonde ele viria para abrir caminho para o Senhor. E não somente isso, após João Batista crescer e tomar para si o seu ministério, ele se baseia nessa promessa, porque ele se intitula esse servo que abre caminho para o Senhor. Porque quando ele é interrogado, quem é você? Ele vai dizer: eu não sou o Messias, eu não sou quem vocês estão esperando, mas eu sou aquele que abre caminho para o Messias, aquele que vai no deserto, abre caminho para que o rei pudesse vir. Ele abriu o caminho para o nosso rei, o rei Jesus. Então esse texto é muito lindo, porque se você parar para perceber, houve livramento da parte de Deus para aquele povo específico, ou seja, naquele tempo, para os leitores mesmo, houve livramento da parte de Deus com os remanescentes que estavam exilados, que voltou para Judá.
Mas Deus havia preparado uma coisa muito melhor, um sacrifício de uma vez por todas, um resgate completo, porque a própria palavra que Cristo diz na cruz, tetelestai, vai dizer que há um cumprimento legal total, cumprimento total da sua dívida, porque o próprio autor de Hebreus também vai dizer que os sacrifícios são sombras, porque o sangue de um cordeiro, o sangue de um bode, ele não pode apagar completamente a sua culpa, até porque faz com que as pessoas pudessem ter que fazer sacrifício ano após ano, todas as vezes. Ou seja, o cumprimento total, de uma vez por todas, de um resgate da parte de Deus, veio em Cristo, veio em Jesus. Porque quando Jesus derrama o seu sangue em favor de nós, dos seus, simplesmente a dívida que você tinha com Deus, ela é quitada, ela é paga. E você agora não mais deve a Deus. Ou seja, você não é filho da ira, filho da perdição, você é filho de Deus. Você tem esse direito quando você crê naquele que enviou Jesus Cristo, ele sendo o Messias, o prometido enviado de Deus. Então isso é muito lindo, irmãos, porque naquele tempo Deus já prometia a libertação do povo, mas também já estava prometendo uma libertação completa do povo. Porque a gente sabe, irmãos, a gente sabe que quando você vai ler no texto bíblico, onde Deus ele intervém diretamente, onde ele vem e liberta o povo, passa pouco tempo depois, precisa de uma nova libertação, precisa de um novo agir da parte de Deus, porque o povo é liberto e volta para o pecado. O povo é liberto e volta para o pecado. Ou seja, assim como Paulo vai dizer que a lei ela não foi suficiente, porque o papel dela foi só apontar que nós nunca íamos conseguir por mérito merecer a salvação, porque ninguém nunca vai conseguir cumprir a lei a não ser Cristo. É por isso que é muito lindo, porque é como se Deus falasse assim, olha, para aquele povo eu vou libertar vocês, eu vou lá e vou resgatar vocês, eu vou usar o meu servo, mais à frente vocês vão ler o Ciro, do Império Persa, eu vou usar ele, eu vou libertar vocês. Mas é como se Deus falasse assim, ainda que eu liberte vocês aqui, eu estou preparando algo muito melhor, que vai libertar vocês não de uma guerra momentânea, não do exílio momentâneo, não de uma dor momentânea, mas eu vou libertar vocês da morte eterna. E isso é lindo demais, irmãos. Perceber que Isaías ele pôde contemplar parte do Messias, parte daquele que haveria de vir, parte daquele servo que abriria caminho para o Senhor, também deslumbrando parte desse exílio. Quantas revelações esse profeta ele teve da parte de Deus, ele passou para o povo. Bem que muitos creram, mas também bem que muitos não creram na palavra do profeta. E o texto continua dizendo que, do verso 6 a 8, uma voz ordena, clame. E o profeta pergunta, o que eu clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aqui acontece um novo paralelismo do verso 6 e repetido do verso 8. Flores, relva, murcham e cai. O autor, o profeta, ele quer dizer, e aqui, a partir desse momento, o que Deus está dizendo para o povo? Eu, o Senhor, vou resgatar vocês. Só que pensa, o povo lá no exílio, sofrendo, dizendo, será que Deus vai libertar mesmo? Mas esse império, ele é muito poderoso, o Império Babilônico. Olha isso, olha essas cidades fortificadas, olha esse exército. Nós somos um povo pequeno, nós não temos armas, nós não estamos sendo treinados. Como seremos libertos? Sabe quando você olha para um problema e fala assim, não tem como? Não tem como vencer esse problema, não tem como eu sair dessa situação. É impossível, é muito difícil. É isso talvez que os exilados estavam pensando e olhando para o Império Babilônico, dizendo, como o Senhor vai nos livrar? Porque imagina você exilado, pegando uma porção do texto de Isaías e lendo que Deus vai te libertar. Mas como Deus libertaria o povo? E aí, o profeta, ele quer agora lembrar a majestade, a glória do Senhor. Por isso o tema que o Senhor, ele é soberano. Porque não há problema grande o suficiente para Deus. E aí o autor, ele quer dizer, falando assim, olhem para a humanidade, são como relva,
como flores que murcham, são simples. O autor ele quer fazer um contraste entre a glória de Deus e a glória do homem. Diante da glória de Deus, a glória do homem nada é, irmãos. E o autor vai trazer uma comparação que a glória do homem, o poder do homem, a humanidade, ela é como uma flor que murcha, que ela é frágil, que ela cai, que um dia ela está linda, mas no outro ela está murcha e ela perdeu a sua glória, ela perdeu a sua beleza, porque assim é o poder humano. E o texto ele continua dizendo, do verso 9 ao verso 11, dizendo assim: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com braço forte. Ele governa. A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço junta os cordeiros e carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas e amamenta suas crias. Muito legal, irmãos, que a palavra de boas notícias, ou seja, aquele que carrega as boas notícias, quais boas notícias eram essas? As boas notícias da libertação, que Deus libertaria o povo, que Deus iria resgatar o povo. Isso é uma notícia maravilhosa, porque imagina você exilado, preso, sendo escravo em uma nação, desejando voltar para a sua nação, desejando adorar o seu Deus com liberdade, voltando talvez para o lugar onde você foi criado, com a sua família. Você está preso. E aí chega alguém para você e fala: olha, você será liberto. Você será liberto dessa escravidão. Você será liberto desse império. Você vai poder voltar para a sua casa. Isso não é uma notícia maravilhosa? Só que pensa comigo, irmãos. E é engraçado que esse mesmo termo bacerete, do verbo baçar, que é evangelho, boas notícias, né? É a mesma da Septuaginta, onde vai falar de evangelho, uma boa notícia. Você transliterando, trazendo o significado do grego para o hebraico. Do hebraico para o grego. Ou seja, uma boa notícia. Só que o que é lindo é porque se você for olhar, quando Paulo vai dizer que isso são sombras, você tem que pensar que Deus traria uma boa notícia para aquele povo de libertação. E de fato foi uma boa notícia para aquele povo. Porque aquele povo sofreu muito, como diz no verso 1, que Judá de fato pagou pelos seus pecados. 70 anos no cativeiro, mas foram libertos porque Deus cumpriu a sua promessa. Mas o que é lindo é que essa boa notícia, ela veio para libertar o povo. Só que você pode perceber comigo, e você bem sabe, que novamente o povo caiu nos seus delitos, nos seus pecados, foram escravizados, aí veio o Império Persa, veio o Império Grego, o Império Romano. Até na época de Jesus, o povo se encontrava cativo, de novo, subjugado por um grande império, que era o Império Romano. Então você há de conver comigo que a boa notícia de libertação foi uma boa notícia momentânea, libertação momentânea daquele povo. Mas é porque, de novo, lembra que Deus estava preparando algo muito maior? Era exatamente isso em Cristo, porque a boa notícia do Evangelho de Deus, de Cristo, é uma notícia maravilhosa, porque ela é uma notícia que te liberta. Porque aquele povo, ele estava escravo de um império, certo? Mas esse império caiu, irmãos. Esse império, no ano um pouco mais à frente, ele cai para o Império Persa de Ciro. Ele destrói Jerusalém, destrói Judá, mas logo depois vem outro império maior, destrói ele também. Esse império não existe mais. O Império Grego não existe mais, o Império Romano não existe mais, esses impérios todos caíram. Ou seja, Deus libertou, mas há um império que não caiu até hoje, mas tem data para cair, que é o Império das Trevas. Ou seja, todos nós estávamos, os nossos delitos e pecados, num reino de trevas, num reino do diabo, filhos da ira, filhos do diabo, todos. Só que Deus trouxe uma boa notícia para falar assim: eu vou te libertar, eu vou te tirar desse lugar, eu vou tirar das trevas, eu vou te tirar desse império, eu vou te levar para casa. Aonde meu pai está, tem muitas moradas, eu vou levar você comigo, eu vou levar você para morar com o Pai. A sua verdadeira casa, que é estar com Deus, estar com o Pai. Perceba comigo que então a boa notícia do Evangelho
ela é o grande mistério que foi revelado no tempo de Cristo. É como Paulo disse, olha, foi revelado os grandes mistérios de Deus. Porque no Antigo Testamento, quando você lê isso, é como se fossem sombras, é como se fosse parte daquilo que Deus estava para fazer. Deus, por parte daquilo que ele ia fazer, estava dando boa notícia, um evangelho para aquele povo, uma boa notícia para aquele povo que estava exilado voltar para ajudar. Só que isso era uma pequena parte de algo muito melhor e maravilhoso que ele estava fazendo, que era o evangelho, para libertar todo ser humano que cresce em Jesus Cristo, para ser liberto do império das trevas e ir para o império do Filho do amor, Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. É você poder enxergar de forma plana, quando você olha a Bíblia inteira, uma teologia bíblica, onde você lê o Antigo Testamento e já aponta para algo maravilhoso que estava por vir. E a gente sabe que é Cristo, porque a gente tem o cânon, a gente consegue ler e meditar e saber que Cristo cumpriu aquilo que estava por vir. É por isso que Cristo vai dizer que os profetas testificam de mim. Ele é o fim da lei, ele vai dizer. Então, quando você lê o Antigo Testamento com essa ótica maravilhosa, você vai perceber que, de fato, estava apontando para ele. E isso é lindo demais. E glória a Deus por esse evangelho, glória a Deus por essa boa notícia que nos livra da ira de Deus. Então, a gente pode agora herdar a vida eterna crendo em Cristo Jesus. O texto ainda vai dizer, no verso 12 a 17, eu quero ler. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? A quem ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra no balde. Para eles, são como um pó que resta na balança. Para eles, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem a floresta do Líbano seria suficiente para o fogo no altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para eles, são sem valor e menos do que nada. O povo que ouvia as promessas de Isaías poderia dizer, como Deus vai nos libertar? Como que Deus vai poder fazer isso? Irmãos, isso aqui o profeta ele vem dizer, e essas verdades muitas vezes precisam ser repetidas para nós, porque às vezes a gente fica desanimado com o problema da vida, dizendo, quem poderá me salvar? O problema é muito grande, está terrível, eu não vou conseguir escapar disso, o problema é muito grande, como é que Deus vai me livrar? Mas a gente se esquece que Deus ele é todo poderoso. Que se Deus criou o universo, o que é o seu problema para Deus? Não existe problema grande para Deus, não existe impossível para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível, Ele faz todas as coisas, Ele é onipotente. Então o profeta, ele quer começar a relembrar das grandezas de Deus, para dizer assim, olha, Judá, ô povo, vocês de verdade acham que isso é impossível para Deus? Vocês acham que de verdade isso é difícil para Deus? Você acha que é difícil para Deus vir libertar vocês? Olha, quem é o soberano? Ele começa agora a falar das maravilhas de Deus, do poder de Deus, para relembrar o povo que Deus ele é todo poderoso. E o texto continua dizendo, 18 ao 24. A quem vocês compararão a Deus? Quem poderá representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão? Os ouvires de cobre, de ouro e de mondela corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um pedaço bom de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviu falar? Nada lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada o juiz deste mundo. Mas eles são plantados e semeados, mal lançados raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Irmãos, é muito bom porque a gente precisa desse amigo, às vezes a gente precisa dessa palavra confrontadora, porque a gente deixa a incredulidade entrar no nosso coração, e o profeta está dizendo, falou assim, olha, vocês querem formar imagens de Deus, só que Deus não é como esses ídolos que nada pode fazer. Um ídolo, você precisa até contratar um marceneiro bom para fazer um ídolo bom de madeira, porque senão ele cai, você vê, ele não consegue nem se sustentar em pé. Se você não colocar ele bonitinho lá, um ídolo, ele cai no chão. Olha isso,
Deus não é como esse ídolo que precisa do seu cuidado, precisa que você vá lá tirar a poeira dele, precisa colocar ele em pé. Não, Deus não é isso. Deus, ele é muito mais do que isso. E o profeta vai dizer: vocês não lembram da antiguidade? É só vocês lerem. Como que vocês acham que tudo isso foi criado? Olha para a natureza, olha para a natureza. Você acha que isso foi ao acaso? Deus é poderoso, Deus sustenta o universo com as suas mãos, Deus sustenta todos os seres criados, Ele é poderoso. Ou seja, o profeta chama a gente a olhar para tudo isso, olhar para a palavra e relembrar quem de fato é Deus. Porque com certeza as mentiras, os sentimentos, a incredulidade entram no nosso coração para a gente desanimar referente a Deus, achar que Deus não se importa com a gente, achar que Deus não se importa com o nosso problema. Mas Deus, ele é poderoso para se importar e para também te libertar. O texto vai continuar dizendo: por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. Você pode dizer: o meu Deus não considera a minha causa. Era o que o povo estava dizendo: Deus não se importa comigo, Deus não se importa. E o profeta dizendo: por que se queixa, ó Israel? E ele vai dizer: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, ele é eterno, ele é soberano, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Verso 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque é como se o profeta estivesse de fato tentando animar alguém. É como se a palavra de Deus tentasse de fato animar você. Porque quando a gente está numa situação ruim, desanimadora, desesperada, às vezes você já conhece aquela pessoa que está nessa situação. Tudo que você tenta falar para a pessoa, mas não vai dar certo. Mas eu estou desanimado. Mas eu acho que não vai dar certo. Aí você fala: não, vamos aqui, vai dar certo aqui, tem essa saída. Mas não vai dar certo. A pessoa está realmente desanimada. Tem gente que é dramático mesmo. Tudo que você falar, a pessoa vai botar um empecilho. Mas às vezes a pessoa está numa situação tão ruim, tão difícil, que de fato, irmãos, quando você olha para a situação da pessoa, você fala: meu Deus, eu não vejo saída, eu não enxergo uma saída para essa pessoa. Realmente essa pessoa está num buraco. Ela conseguiu achar depois do fundo do poço. Ou às vezes é você que está nessa situação. E é como se o profeta estivesse dizendo: por que você se queixa? Por que você está aí reclamando do seu problema? Será que você não conhece a Deus? Será que você não lembra de quem é Deus? Será que você não lembra de quem é o Criador? Será que ainda você não lembra que Deus, ele chama as estrelas pelo nome? Que Ele conhece tudo e todos? Que Ele criou e sustenta o universo na palma de suas mãos? Será que você não sabe e não conhece que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sustenta todas as coisas e é soberano, nada foge do seu controle? Será que você não conhece a Deus? Você acha que Deus é como esses ídolos? Então, irmãos, de fato, o profeta, ele vem dizer que quando a gente está perturbado no nosso coração, desanimado, incrédulo que Deus pode fazer, é como se ele estivesse dizendo: então eu acho que de fato você não conhece a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que tudo a gente, quando vê um empecilho, um impedimento, a gente começa, a incredulidade entra no nosso coração e às vezes a gente não consegue ver Deus, e a gente murmura, reclama: mas não vai dar certo. Será que de fato a gente conhece o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Libertador? Porque, irmão, não tem cabimento a gente achar que um problema nosso é grande o suficiente, que Deus não dê conta de agir, de libertar, de fazer, de operar milagres e maravilhas. Não faz sentido. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus e sabe tudo que Deus fez e continua fazendo na história da igreja, quando você olha para o seu problema, você tem que falar assim: cara, Deus, age nesse problema, o Senhor é poderoso. Os discípulos perguntaram: o que é impossível? Tudo é possível para Deus, Jesus? Nada é impossível para Deus. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus não é. Então, irmão, por favor, diante de toda e qualquer circunstância, como o profeta está chamando você a crer e você entender que Deus é soberano, creia que Deus é soberano. Com o texto lido e exposto, eu quero aplicar com você. A primeira aplicação é que nenhum problema é grande demais para Deus. Eu discorri muito sobre isso. E eu quero dizer que qualquer problema que você tenha enfrentado, que você conhece alguém que está enfrentando um problema, creia, ore, coloque o problema diante de Deus,
ore a Deus, peça para Deus libertar, peça para Deus curar, peça para Deus tirar a incredulidade do seu coração, que você creia em nome de Jesus e ore para que Deus te liberte, para liberte o seu irmão e faça ele lembrar sobre Deus, as maravilhas de Deus, para que ele não desanime. Assim como o profeta estava animando esse povo que haveria de estar exilado, assim também essa palavra é muito urgente e útil para os nossos dias, para animar o nosso coração. Amém? Na segunda aplicação, há uma voz te chamando. Por mais perdido que você possa estar, ou pareça estar, sempre vai ter uma voz te chamando. O Senhor prometeu essa voz que prepararia caminho, e ele veio. Depois Jesus veio e foi, mas ele disse que deixaria outro Consolador. E o Espírito Santo está aqui hoje como uma voz doce para nos guiar pelo caminho reto da justiça, para nos manter conservados até a volta do nosso Senhor, até a sua segunda vinda. Então há uma voz que fala ao seu coração. Eu sei que o Senhor fala com você. Você acha que é coisa da sua cabeça, você acha que você está louco, mas o Senhor está falando com você. E o que é muito lindo, que é o terceiro ponto, é que há um pastor que cuida de você. Porque Deus, ele promete libertar o povo, mas não só libertar, mas ele fala que ele é o pastor que vai cuidar do seu povo. E de fato, nós temos um supremo pastor que é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele não vai deixar nada arrebatar você da mão dele, porque o apóstolo Paulo fala que nem morte, principados, nem você mesmo, nada pode te apartar do amor de Cristo. Ele é o verdadeiro pastor que alimenta, que cuida de você, que protege. Então ceda a essa voz que está te chamando, em nome de Jesus, e medite na palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não está crendo em Deus, porque a incredulidade está tomando conta do seu coração, então leia, medite a palavra e ore para que a incredulidade saia do seu coração. Você possa relembrar quem é Deus, que Deus é soberano, todo-poderoso e pode intervir na sua vida. Amém? Amém, amém e amém. Eu quero orar por você, meu irmão. E desde já eu agradeço pelo privilégio de poder aqui expor um pouco da palavra de Deus com você. Eu oro para que o Senhor possa libertar a sua vida, possa trazer a sua memória, ao seu coração de quem é Deus. E que Ele pode sim intervir, por mais difícil que pareça estar a sua situação, ou a situação de alguém que você conheça. Amém? Que Deus então possa trazer sempre ao coração da igreja essas palavras que Ele vai fazer, Ele vai nos conservar puros, firmes, perseverantes até a volta do nosso Senhor. Amém? Meu nome é Lucas Júnior, meu Instagram é Lucas Júnior Miranda. Se ficou qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, vai ser uma honra poder conversar com você, expor com você. Então, Deus te abençoe, até um próximo programa Legacy Logos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.